Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Gente, a edição de hoje é inédita e ela tá espetacular. A história da Tamara, de 32 anos, comissária de bordo. Ela é casada com um libanês druso e eles vivem nos Emirados Árabes, lá em Dubai. Gente, é o seguinte, a Tamara vive uma união impossível aos olhos da sociedade e das leis, pelo fato do marido ser um libanês druso. Ela vai explicar muito mais aqui para frente para vocês, mas nessa religião, o casamento entre religiões é praticamente impossível, ele não é aceito por eles, não é regulamentado, é um grande tabu, como ela disse, ao que ela conseguiu fazer. Mas como é que será que ela conseguiu? Ela está casada com um druso. Para vocês terem uma ideia, um libanês druso não casa com uma libanesa muçulmana, uma libanesa como ele. Já começa por aí. Aqui a gente está falando de uma brasileira, é cristã, independente de ser brasileira, uma não drusa, é persona não grata dentro da religião, faz parte aí da história que ela vai contar muito bem para vocês. E também fiquem aí com um tópico inédito no canal, né? Sempre falamos aqui das religiões do Oriente Médio, já tivemos um rabino falando sobre o judaísmo, sheiks falando sobre o islamismo, e não tivemos ainda um druso, porque é uma religião, de acordo com a Tamara, muito secreta, muito mística, meio que esotérica. Então é uma coisa diferente, mas que existe aqui no Oriente Médio também. E ela faz parte desse sonho impossível. Ela se apaixonou por um libanês druso. Eu quis fazer essa introdução antes porque eu não estou participando do vídeo hoje, tá? A Tamara gravou para mim lá na casa dela. Esse vídeo dela tem duas partes, então como eu não vou estar no meio, deixa eu já te explicar. Então a primeira parte ela vai focar mais na religião, o porquê de ser tão impossível esse amor, né, entre um druso e um não druso, o que é a religião, o que eles acreditam, quem são essas pessoas, né? Ela vai falar sobre isso. Primeira parte também tem bastante Líbano, não druso, tá? Líbano, o marido dela é libanês. Guarda e custódia de crianças, poder sair ou não sem o marido. Lembrando aqui que ela vai falar bastante da parte das crianças não poder ou poder sair do Líbano, de união com um libanês e uma estrangeira. Lembrando que ela está falando do Líbano, tá, gente? A Turquia é um caso diferente, como eu já expliquei para vocês, o Estado aqui não se mistura com a religião. Se você vai fazer um casamento, divórcio, separação de bens, guarda das crianças, tudo isso é feito num fórum na vara da família, tá? Com juízes seculares, laicos, não religiosos, nada a ver com religião. Mas no Líbano não é assim, tá? Não existe casamento civil no Líbano. Então eles tiveram que ir para Seychelles para eles poderem se casar, já que a comunidade não os aceitariam por ela não ser drusa, né? E a Seychelles os acomodou, os acolheu, ela tem o papel, a certidão de casamento civil, que é válida, obviamente, mas do Líbano ela não ia ter nada, tá? Porque ele é druso, ele tem que se casar na religião. E a segunda parte é a história dela. Como será que ela conheceu? Onde ela conheceu esse rapaz? Como será que eles vivem, né, lá em Dubai? Tanto o libanês quanto a brasileira, a comissária de bordo mineira, e que tem uma união impossível aos olhos da comunidade com o libanês druso. Então vamos lá saber um pouquinho mais da história da Tamara. Quem sofre muito com esse relacionamento, na verdade, é o meu marido. Porque é ele que tem que brigar, é ele que tem que discutir, é ele que foi o deserdado, né, da comunidade. Olá, seguidores Sobrevivendo na Turquia. Meu nome é Tamara, tenho 32 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente moro nos Emirados Árabes, que fica ali na pontinha da Península Arábica. Estou aqui hoje a convite da Dani, muito obrigada, Dani, para falar um pouquinho a respeito do tabu cultural, que é o meu casamento com um libanês druso. Bom, então vamos lá, né? Antes de eu entrar na história do meu casamento propriamente dito, e para explicar por que é considerado um tabu cultural, eu vou ter que falar um pouquinho da religião drusa. Mesmo porque no Brasil, creio que quase ninguém conhece. Eu mesma, quando morava aí, eu nunca tinha ouvido falar. Então é o seguinte, os drusos, eles são uma pequena comunidade religiosa que reside sobretudo no Líbano, na Síria, em Israel, Jordânia, Turquia. Eles se desenvolveram a partir de uma corrente do Islã xiita,
que é chamada de ismailismo. O califa Al-Hakim bi Amir Allah, desculpa, gente, eu não sei pronunciar, é muito difícil, era o seu líder na época e ele se considerava a reencarnação de Deus. Por esse motivo, ele sofreu uma oposição muito forte dos muçulmanos ortodoxos, que consideraram essas declarações uma apostasia e acabaram perseguindo ele, tanto ele quanto os seus seguidores. Então foi a partir desses acontecimentos que a comunidade drusa acabou por desenvolver técnicas de sobrevivência. Uma dessas técnicas é denominada taqiya, que significa literalmente dissimulação. Quando os drusos eles praticavam sua religião em segredo e aceitavam formalmente a religião dominante em qualquer país que estivessem. Caso estivessem em países dominados por muçulmanos, eles se autodenominavam muçulmanos. Se estivessem em países dominados por cristãos, se autodenominavam cristãos e por aí vai. Juntamente com essa técnica, eles proibiram as conversões por motivos de proteção e também proibiram os casamentos fora da religião. É daí que o drama começa. Porque morando aqui, a gente entende mais ou menos que toda e qualquer religião, elas não são muito flexíveis com relação a casamentos interreligiosos, apesar de parecerem. Só que elas não se expressam muito pelo motivo de você, com um casamento, talvez, você conseguir uma conversão. A comunidade, ela não se manifesta muito, né? Apesar de que algumas famílias não aceitam, enfim, todos esses dramas que todo mundo já conhece. Mas a comunidade drusa em si, por esse histórico, a proibição de conversão, juntamente com a proibição do casamento fora, ela se tornou cultural na comunidade. E então acaba que a proibição de um casamento fora, de relacionamentos fora da comunidade, se tornou um tabu muito maior. Bom, para terminar a nossa sessão de religiões exóticas, né? Eu vou falar um pouquinho dos drusos. Assim, eu vou falar um pouquinho da comunidade drusa do Líbano, que é a que eu conheço, né? Em sua maioria, né, os drusos, eles são bem relaxados, eles não possuem nenhuma liturgia, assim, certinha, né? Como cristãos, muçulmanos, né? Eles não são tão carolas, né? Com relação às suas crenças. Que, aliás, é o seguinte, a religião drusa ela é muito misteriosa, né? Os drusos são muito discretos com relação aos seus ensinamentos, né? São tão discretos que até mesmo a grande maioria dos drusos não sabem do que a religião fala, na verdade. A religião deles funciona como se fosse uma escola de mistérios, onde somente as pessoas iluminadas que vão receber esse conhecimento mais profundo, sabe? Que vão receber esse entendimento espiritual. Tanto é que essas pessoas, elas se vestem diferente, né? Assim, a maioria dos drusos, eles se vestem como ocidentais, né? Usam roupas normais. Os que são iluminados, né? Os que fazem parte desses alunos, né? Que vão para os centros toda semana para receber iluminação, para receber o ensinamento, meditarem, enfim. Eles se vestem com umas roupas culturais próprias, né? Que o que eu consigo entender é que os homens, eles se vestem mais como uma roupa preta, um macacão preto, uma calça tipo saruel, né, e um chapeuzinho branco. As mulheres, elas se vestem com uma baia, que é um vestidão preto, todo preto, com um véu branco na cabeça. O véu, ele não é muito apertado, não é parecido com um hijab islâmico, não. Ele é um véu bem soltinho. Elas só usam quando elas estão na presença de outras pessoas, inclusive mulheres também. Algumas coisas a gente fica sabendo que, assim, são as crenças normais, né? A mais explícita de todas é que eles acreditam na reencarnação. Se eu não me engano, se eu não estiver me confundindo, eu acho que eles encarnam 7 vezes. Até o espírito receber a iluminação e não encarnar mais. Bom, vamos então ao que interessa, né? Que seria o relacionamento com o libanês druso, né? Quando eu cheguei aqui para morar, eu lembro que eu recebia vários alertas de colegas de trabalho, dizendo assim para tomar cuidado, né, com libaneses, com o chaveco dos libaneses, porque eles são mentirosos, né, eles são galanteadores, são os famosos Dom Juan do Oriente Médio, né.
E, bom, não só alertas que se estendiam a libaneses, mas com árabes de outras nacionalidades, inclusive locais, né? E só para contextualizar um pouquinho, eu moro em uma cidade que a concentração de expatriados é enorme. E é muita gente do mundo inteiro. Então, assim, tem muitos ocidentais, muitos europeus, muitos asiáticos, né? Desde a China, né? Da Indonésia, muitas nacionalidades árabes, né? Muitos indianos, muitos paquistaneses. Eu convivo num caldeirão de nacionalidades, né? Então existe sempre um alertazinho para cada uma delas. Mas enfim, não estou aqui para detalhar os alertas de cada uma delas mesmo, porque, né, o canal da Dani já cumpriu um papel muito grande nessa área, que é basicamente o que ela fala. Internalizem isso. Eu estou aqui, eu vivo aqui e eu vejo tudo que ela fala. Eu vejo os casos que ela exemplifica. Assim, não necessariamente casos de internet, né? Porque aqui é um relacionamento muito mais pessoal mesmo, né? Mas tudo relacionado à religião, a famílias, né? A dramas de famílias, e a dinâmica de relacionamento árabe, é tudo que ela fala. Então, gente, por favor, assistam. Sigam como um vídeo de alerta. Caso vocês um dia quiserem se aventurar nessa área, vocês terem plena certeza de onde vocês estão pisando, tá? Porque não é simples, não é uma coisa fácil, não é conto de fadas, tá? Já deu pra ver que gravar não é minha área. Tem que calcular quando começar, né? Porque acabou ficando à noite. Agora, eu não sei se a luz tá muito boa, mas enfim. Bom, continuando. O libanês não necessariamente ele está procurando alguém para um golpe que envolva dinheiro, né? Ou para conseguir visto de outros países, né? Não tô falando que não exista, porque gente espertinha tem em todos os lugares, né? Então a gente tem que ficar de olho nos sinais. Por via de regra, os libaneses que estão aqui, eles são homens de negócio. Então, eles já têm uma situação bem estável, né, financeiramente. E no país deles, eles costumam ter imóveis e negócios próprios. Então, eles não estão aqui buscando dinheiro. Assim, o dinheiro das mulheres, né? Digo. E eles também não estão em busca de passaporte. Assim, eu diria que se tivesse, são assim, minoria, porque em sua grande maioria no Líbano eles já têm um segundo passaporte, né? Mas então o que eles querem aqui? O libanês, assim, ele já é aquele Dom Juan das Arábias, né? Ele é um conquistador nato. E, querendo ou não, apesar do Líbano ser considerado um país mais moderninho do Oriente Médio, só que não, nas vilas ainda é um pouco mais complicado, né, de você ter um relacionamento casual, de você conseguir um sexo fácil, sabe? Porque ainda tem aquela questão, né, machista, patriarcal, a virgindade das meninas ainda é um tabu, sabe? Precisa estar virgem até o casamento e blá blá blá. Então, assim, acaba não sendo muito fácil lá. Então a conquista lá, ela demanda muito, sabe? Ela demanda um tempo, tem que ter um arsenal de palavras assim muito bem elaboradas, né? Se o rapaz quer alguma coisa, né, com a menina, se ela acha bonita e tudo, mas não quer realmente um relacionamento, ele vai enganar a menina sim, entendeu? Pra sair com ele. E como as libanesas são bem difíceis, eles precisam ser bem incisivos, né? Então, com toda essa bagagem já que eles trazem do Líbano, eles já chegam aqui e já utilizam essa mesma bagagem para as meninas ocidentais. E aí começa aquele primeiro drama. Porque, assim, as meninas ocidentais geralmente não estão acostumadas, assim, com tanto cuidado, né, com tanto romantismo, né, e até mesmo com o vocabulário árabe, que ele é muito extenso, e eles são também muito melosos, né, e acaba que isso também faz com que as ocidentais que não estão acostumadas achem que por algum motivo o libanês ele realmente está apaixonado com elas.
Então caem de cabeça na relação. Só que às vezes não é isso. Às vezes eles querem, assim, uma coisa, né, mais casual e vão embora. Te deixam, né? Ou tem aquele caso também do libanês que se apaixona, porque isso acontece muito, e as famílias não aceitam. E daí eles correm de novo, né? E eu diria que esse caso é o top 5 do que acontece. Que geralmente eles realmente gostam das meninas ou querem realmente ficar. E se a família for uma família drusa, muito mais conservadora, ou se for uma família muçulmana também, eles não vão aceitar. E aqui, a questão da dinâmica familiar aqui no Oriente, ela é um pouco mais diferente. Nós somos um povo bem família, sim, tá? Mas a dinâmica aqui é muito mais diferente. Tá? As famílias aqui, elas estão muito presentes na sua vida, elas estão muito presentes na sua vida íntima também, na sua vida de casado, na sua vida de solteiro, enfim. As famílias estão sempre presentes, entendeu? Todas as suas decisões, como indivíduo, né, se você for um árabe, todas as suas decisões, elas passam pelo crivo da família e, primordialmente, as relações, os relacionamentos, os casamentos. A questão é se você está num relacionamento, né, numa saidinha talvez com um libanês e ele for druso, então eu diria para você, meu bem, 95% dos casos, tá? Não vou falar 100 só porque meu caso aqui é um caso bem raro à parte, tá? Mas fica de olho aberto com a família, porque se a família não aceitar esse relacionamento, não vai pra frente. Os casos de Romeu e Julieta aqui são os que mais acontecem. E dentro da comunidade drusa, são os que mais acontecem. Bom, uma outra questão que deve ser salientada também a respeito dos libaneses drusos é a questão da fidelidade. Infidelidade, né? Eu diria. Que é muito comum nas comunidades drusas, né? Eu diria mais no Líbano, porque o Líbano é um país multirreligioso, né? São mais de 18 religiões oficiais reconhecidas. Então, assim, você morar num país com uma quantidade de pessoas de outras comunidades e ter que necessariamente se apaixonar por alguém da sua comunidade, olha, é uma tarefa complicada, né? E ela é muito melhor executada se todos os casamentos fossem, né, aquele contratão acordado com as famílias e tira a paixão, tira o romantismo do lado. Mas a gente sabe que a realidade não é o que acontece. Então, assim, não raro, muitos libaneses que vêm pra cá já são casados, já têm filhos, e eles vêm pra cá por negócios, enfim, vão pra cá, voltam pro Líbano, vão pra cá, voltam pro Líbano. E por acaso começaram um casinho com você, fique alerta. Porque sim, principalmente se a família dele não te conhece, se você não foi apresentada formalmente, pra mãe, pra irmãos, né? Fique atenta a esse ponto. Porque se você não foi apresentada, meu bem, você é um casinho, tá? Então não fique imaginando, não fique criando ilusões, tá? Só aproveite. Porque isso é muito comum. Não necessariamente eles são casados também. Às vezes eles não são casados e vão ter de 3 a 5 casinhos porque eles gostam de conquistar. Na vila deles não é tão fácil assim conseguir mulheres para sexo casual. E aqui é muito fácil. Aqui é uma Las Vegas das Arábias. Então eles estão aproveitando, tirando a barriga da miséria, como diria, né? Não raro, eles vão sim ter de 3 a 5 casinhos. Eu conheço, né, alguns que realmente conseguem gerenciar esses 5 casinhos, não sei como, mas existe. Bom, então, gente, depois que falamos a respeito das mini ciladinhas que podem acontecer com os libaneses aqui, vamos falar agora daquelas ciladas mais cabeludas que acontecem em estágios mais avançados do relacionamento, né, onde envolvem filhos, divórcios, enfim. Uma das questões que eu acho que a gente confunde muito é sobre a validade das leis do casamento, né? Porque
Eu acho que a maioria das pessoas tem na cabeça a ideia de que, bom, se eu me casar em um tal país, as leis desse país é que vão valer. No caso, se eu casar no Brasil, as leis do Brasil vão valer mesmo se eu for para o Líbano. Não exatamente, tá? Você está no Brasil, você vive sob a jurisdição do Brasil. Você vai para o Líbano, morar no Líbano, você está sob a jurisdição das leis de lá. E até o próprio consulado brasileiro tem uma limitação de ações, porque eles não podem agir diferentemente da legislação do país em que estão. Vocês têm que ter isso em mente. O consulado brasileiro lançou uma cartilha da imigrante brasileira no Líbano. Então, só pelo título vocês já podem imaginar, né, que a situação é, né, mais complexa, principalmente relacionados a divórcio, a brigas, a separação com filhos, e enfim. Existe uma diferenciação entre guarda e custódia. Geralmente a guarda é da mãe, né, até uma certa idade, que não é para sempre, né? Em algumas religiões, tipo a muçulmana xiita, ela pode ficar com o filho até os 2 anos de idade, filho homem. A filha mulher, ela pode ficar com a mãe até os 9 anos, se eu não me engano. Agora, com um cristão maronita, o filho homem pode ficar com a mãe até os 14 anos, por exemplo, se eu não me engano. A filha mulher até os 15 anos. E a questão da custódia, a custódia é sempre do pai. E não tem discussão. A custódia vai ser sempre do pai. E ele é sempre o responsável por pagar a pensão alimentícia. A não ser em raras exceções, quando o pai ele não pode prover, ou ele é um deficiente, ou ele é muito pobre e a família da mulher é rica, aí sim a mulher tem que pagar pensão. Mas enfim, a custódia ainda é do pai. As crianças estão no registro do pai. Nunca passa para o registro da mãe. Não existe isso. Em casos onde a mulher não se converte, ou isso falando em casos de libanesas, né, que não se convertem à religião do marido no Líbano, em caso de separação, elas podem perder tanto a custódia quanto a guarda. E isso faz com que muitas mulheres, por precaução, elas até mudem de religião. Elas se convertam à religião do marido, por precaução, não porque querem. Um caso bem conhecido, que é o famoso ban do aeroporto, onde o marido libanês pode ligar para as autoridades no aeroporto de Beirute, proibindo a sua saída do país. Tanto a sua saída quanto a saída dos seus filhos também. Não existe muita coisa que o consulado brasileiro pode fazer. Eles não podem passar sobre as leis do país em que estão. Se a criança não tem o passaporte libanês, se ela não tem o registro libanês, o pai ainda assim pode fazer o ban no aeroporto, tá? Então, são esses pepinos cabeludos que eu tinha para falar, né? E que a gente tem que saber, a gente tem que estudar e a gente tem que ter em mente aqui as coisas funcionam dessa forma, né? Então, gente, finalmente vou falar um pouquinho da minha história agora, do meu casamento. Eu resolvi deixar para o final por 2 motivos, porque eu sei que muita gente aí na internet tem um entendimento meio seletivo das coisas, né? Então, normalmente levam qualquer coisa que a gente fala como um sentido absoluto e não procuram saber das implicações do outro lado. Então, por isso que eu falei todas as partes negativas antes, para depois chegar na positiva, né? Mas só um adendozinho aqui antes da gente continuar. Em nenhum momento eu estou culpando os homens libaneses. Em nenhum momento eu estou julgando o caráter dos homens libaneses, tá bom? Mesmo porque, para mim, caráter não tá ligado à religião, caráter não tá ligado a país, caráter não tá ligado à cultura, tá bom? Para os homens libaneses brasileiros que estão me assistindo, ou provavelmente irão me assistir, gente, eu simplesmente amo vocês. Tanto é que eu estou casada com um de vocês.
Eu amo o país de vocês. Eu acho que o Líbano é maravilhoso. Ele é de uma riqueza histórico-cultural inimaginável. Eu amo as pessoas, eu amo a comida. E eu sinto na pele essa extrema lealdade e cuidado que é tão característico da comunidade drusa, que me acolheu tão carinhosamente, apesar do meu status agora ferir um pouco dos preceitos culturais, religiosos deles. Né? Gente, eu me sinto muito honrada por isso. Eu me sinto muito acolhida, sabe? É indescritível, sabe? Isso. Tá, muitos ainda não me aceitam? Sim, mas nem Jesus, né, gente? Quem que é Tamara na fila do pão? Mas então, como é que as coisas começaram? Na época, o meu ainda futuro marido, ele trabalhava num prédio do lado do prédio que eu morava. Então, começou, né, ele me observava muito, né, todos os dias. E ele começou a me chavecar, né, do estilo libanês. Como eu já estava muito bem alertada, né, já tinha 1 ano que eu morava aqui, então eu não estava dando muita bola, né, e eu já estava com aquela ideia, ai gente, mais um outro, né, de novo. Então, eu acho que eu já estava meio bloqueada, tanto é que ele, assim, custou, né, ele insistiu, então falei assim, ai, tá bom, né, vamos tentar. Eu não tô fazendo nada mesmo, né? Enfim, a gente saiu uma vez e em 1 semana ele me pediu em namoro. Sim, eu achei extremamente rápido, né? Porque, assim, brasileiro, a gente não tá acostumado, né? Tá acostumado com aquelas pessoas, assim, que ficam pra sempre. Depois, né, de 1 ano, vai ver se ainda namora ou não, né? Mas então, fui pedido em namoro com 1 semana. Teve Eu Te Amo também, né? Então, assim, aquela coisa que eu já tava meio sem saber, assim, como é que funcionava o esquema, né? Então, e no dia do pedido de namoro, assim, na mesma hora, na verdade, no pedido de namoro, tava ele lá no celular. Com quem? Com família. Então, assim, no dia do pedido de namoro, a família já estava sabendo e rolou um Skype logo depois. Eu morri de vergonha. Mas enfim, a gente vai seguindo, né? Vamos seguir e ver onde que dá. Logo depois, uns dias depois, ele já estava comentando comigo que porque queria pedir a minha mão em namoro para minha mãe e para o meu irmão. Eu virei pra ele e falei assim, olha, a mais interessada aqui sou eu, então você pode pedir pra mim, porque se você for falar isso com o meu irmão, ele vai morrer de rir de mim e de você também. Então não precisa, tá? Não precisa. Eu não vou lembrar agora, mas eu acho que quando minha mãe veio, ela já tinha uma viagem marcada. Logo depois que a gente começou a namorar, ela veio pra cá, ficou algumas semanas, e eu acho que ele tentou pedir a minha mão em namoro pra minha mãe, só que com as barreiras de línguas, assim, acho que não deu muito certo. Mas eu lembro que foi bem engraçado. A família dele, por incrível que pareça, né, se mostrou sempre muito bem aberta ao nosso relacionamento. Né, graças a Deus. Né, não tive nenhum problema com isso. Na família direta, né, eu digo mãe, pai, irmãs e irmão. Mas eu não escapei da sabatina feita pela irmã mais velha. Sim, gente, eu fui para uma sabatina. Não lembro se foi na primeira vez que eu fui ao Líbano ou a segunda vez. Isso depois de 1 ano de namoro, tá? Me senti num interrogatório, gente, policial, tá? Olha, eu achei que sabatinas eram feitas só com homens, tá? Estava enganada. Participei de uma, feita pela irmã mais velha. E assim, tipo, quem é você? Quais são suas intenções? E é nesse esquema. E desde o começo, e é uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, que não são todas as famílias que são assim, tá, gente?
O meu caso foi uma extrema exceção cultural. Fui muito bem aceita desde o início pelo pai, pela mãe, pelos irmãs. Os pais dele sempre me trataram como se eu fosse uma filha nova. Eu falo isso pelo motivo deles me chamarem de filha também. E o mais interessante é a demonstração de amor bem estilo libanesa, que é te entupir de comida. Então, assim, se você quer saber se um libanês gosta de você e gosta da sua presença, ele vai te entupir de comida da manhã até a noite. E ele vai querer que você coma tudo que ele te der. Ele vai se sentir muito feliz. Se você não comer, você tá fazendo uma afronta a eles, tá? Então, assim, vá preparado. Minha sogra, toda vez que eu vou pra lá, ela prepara, assim, todas as comidas que eu mais gosto, né? Que ela já sabe que eu gosto. E ela prepara comidas para que eu leve na mala comigo de volta. E prepara comidas para que eu coma no avião na volta também. É nesse nível também, tá? É um amor de pessoa, uma gracinha. Sou muito bem tratada também pelas tias. Eu tenho mais convivência com as tias por parte de mãe. Elas me chamam de meu amor, minha querida, minha vida, coração. Enfim, tô com todo esse arsenal do vocabulário árabe. Elas leem borra de café também, que é bem cultural, né, da região. Fazendo previsões em borra de café. Sempre me convidam para tomar o mate, né? Que é tipo um chimarrão numas mini cuiazinhas, que também é bem cultural deles. Então eles sempre me chamam para participar da rodinha do mate, para acompanhar no cafezinho. As amigas e vizinhas também me tratam com muito carinho, com muito respeito. E é claro, sim, que também dentro da família, principalmente, assim, algumas partes agregadas, assim, é uma família um pouco mais distante, tem gente que não concorda, né? E vizinhos e a comunidade em geral vai ter gente que não aceita até hoje. Enfim, me tratam com muita cordialidade, desde quando não era casada até agora. Sempre me tratam com muita cordialidade, mas é aquela cordialidade com distância. Te tratam com muito respeito, mas não tem aquela proximidade emocional, que é de chamar de Habib, de Hayete, enfim, né? Eles te tratam com mais distância, e é por esses detalhes que eu percebo, assim, quem que realmente me aceita e quem não me aceita, assim. Mas eu nunca sofri nada, assim, nunca ninguém veio falar na minha cara, apontar o dedo na minha cara. Quem sofre muito com esse relacionamento, na verdade, é o meu marido. Porque é ele que tem que brigar, é ele que tem que discutir, é ele que foi o deserdado, né, da comunidade. E as pessoas se adereçam a ele, né, para falar, para reclamar. Inclusive amigos que me tratam muito cordialmente, eles não falam uma palavra comigo, mas vão falar com ele. Então, assim, esse nosso relacionamento, para mim, foi muito simples, foi muito tranquilo, né? Agora, pro meu marido, ainda é uma mini novela, né? Isso com relação ao tabu cultural dele, entendeu? Então, ele acabou sofrendo e sofre ainda mais do que eu. Quer dizer, eu não sofro, né? Por assim dizer. Eu vou comentar com a minha família, eu vou comentar com pessoas da minha cidade, enfim. O que as pessoas acham? Ai, que exótico, né? Assim, é o máximo que eu posso receber, né? Mas nunca nada negativo do tipo, nossa, você agora é deserdada da cidade, da comunidade, sei lá, da igreja, enfim, né? Eu nunca vou ouvir isso, né? Agora ele ouve, né? E esse é um caso que exemplifica muito essa parte de que, tipo, não só as mulheres sofrem com esse tipo de relacionamento, mas os homens também sofrem.
Com relação a roupa curta, shortinho, mini saia, decote, maquiagem, essas coisas assim, nunca tive, sabe, nenhum problema. Meu marido, aliás, ele não é desse tipo que fica controlando roupa. Ele adora shortinho, jeans, assim, uma coisa que eu não me sinto muito confortável, né, pra mim. Mas ele adora shortinho, adora roupa decotada, vestidinho, mini saia, enfim. Sempre gosta que eu me vista assim, sabe? Não é aquele homem que vai falar, nossa, tira esse batom vermelho, põe alguma coisa pra cobrir seu decote, porque a gente vai visitar minha mãe. Não existe. Eles são bem descolados com isso. E mesmo se alguns não gostarem, eles não vão falar comigo, eles não vão falar nada comigo, entendeu? Vão falar mais pro meu marido, que também não vai ligar muito, né? Porque eu já conheço ele. Mas, novamente, não são todas as famílias que são assim, tá? Eles, inclusive nas montanhas, as vilas nas montanhas, têm uma cabeça mais fechada com relação a essas coisas, né? Mas então, voltando, logo depois do pedido de namoro, vamos contar aí uns 4 meses, talvez, ele me pediu em casamento. Foi assim tão rápido. E eu cheguei pra ele e falei, não, pera aí você tem que me dar um tempo pra eu respirar, pra eu processar a situação, pra eu processar o que tá acontecendo, pra depois a gente entrar nesse assunto. Mas me dá um tempo que no lugar de onde eu venho não é tão rápido assim não, tá? Mas enfim, depois de 2 anos a gente acabou se casando, né? O que ainda assim é rápido para os padrões brasileiros, né? De qualquer forma. Nos casamos fora do Líbano, porque no Líbano não existe casamento civil. Os casamentos no Líbano são feitos pelas comarcas religiosas, né? E obviamente a comarca drusa não iria celebrar nosso casamento nunca jamais. Então casamos em Seychelles, que é uma ilha africana, né, onde comumente eles celebram muitos casamentos civis lá, principalmente casamentos interreligiosos, né? Então muitos casais vão para lá para celebrar. E é isso, né? E assim, a questão do nosso relacionamento dá muito certo, que eu diria, por conta de a mentalidade dele, apesar dele ser um homem árabe e que nunca tenha morado em nenhum país ocidental, pelo contrário, ele passou a infância dele na Arábia Saudita, o que não ajuda muito. Ele tem uma cabeça muito parecida com a minha. Ele não é nenhum homem machista. Faz serviço de casa. Ele varre, passa pano, cozinha, lava prato, né? Gosta muito de lavar banheiro, não, né? Mas ele nunca me pediu para sair de emprego. Ele nunca achou ruim com os meus amigos. Eu vou para os lugares sozinha, ele vai para os lugares sozinho. Então, assim, é uma mentalidade muito ocidental, sabe? Então, assim, eu acho que é um dos principais motivos pelos quais a gente dá certo. Porque se ele fosse um homem completamente machista, completamente ciumento, e que ficasse controlando maquiagem, roupa, enfim, qualquer dessas coisas, por mais que a família me aceitasse, por mais que estivesse tudo bem, eu também não entraria num relacionamento, entendeu? Então eu acho que grande parte do relacionamento funcionar é pela questão de termos cabeças muito parecidas. Daí é isso, gente. Eu espero que todo esse falatório tenha ajudado, tenha sido interessante, ou enfim. Desculpa pela minha falta de jeito, porque é a primeira vez que eu gravo um vídeo e eu acho que eu sou terrível. E mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a Dani pelo convite. Amor,
Say hi for the followers of Sobrevivendo na Turquia. Oi, tudo bem? Gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram. Quanto aprendizado, quanta coisa nova que a gente tem aprendido com as nossas convidadas. E Tamara é uma garota forte, né? Infelizmente eu não pude interagir com ela em tempo real. É isso aí. Aprendendo cada vez mais aqui no Sobrevivendo na Turquia. E se você também, deixando aqui, estendendo o convite às pessoas que estão nos assistindo, ou se você conhece alguém que gostaria de entrar em contato comigo para contar a história dela ou dele, pode conversar com Sobrevivendo na Turquia no bojoniehotmail.com, Sobrevivendo na Turquia no Facebook. Eu vou deixar as minhas redes sociais sempre aqui embaixo. Estou aguardando a sua história agora para vir aqui e fazer como a Tamara, contar pra gente aprender mais, né? Porque cada história que vocês contam enriquece mais ainda o canal. Mesmo que você ache que a sua história já foi contada, não foi. A sua história é a sua história. Pode escrever para o bojoniehotmail.com ou para o Facebook que eu estou aguardando, tá? E por favor também, lembrando, vamos deixar um like, o ponto de audiência aqui no YouTube é o like, tá? Quanto mais likes vocês deixam, é melhor pra gente, pro nosso canal. E também compartilhar esse vídeo, mostra para a mãe, para o pai, para o namorado, para a namorada, para o pessoal do trabalho, para os parentes, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, se tiverem permissão para colocar, coloque os vídeos do Sobrevivendo na Turquia, vamos bater esses 200 mil rapidinho, né? A gente já está chegando aí, já estamos com 142 mil, outro dia a gente estava com 140, já estamos batendo 142, vamos chegar aos 200 rapidinho, tanto assim melhor. Eu quero que muita gente conheça o canal. Porque a gente tem tanta coisa interessante que é falado aqui, né? Eu sou só uma mediadora, né? Eu sou uma mediadora. Vocês têm trazido tanto conteúdo para esse canal que tá espetacular. É um ambiente muito legal. Os comentários são super inteligentes, super engajados, né? Solta um vídeo, 3.000 comentários, 2.000 comentários. Excelente, né? Excelente. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês e convidem mais pessoas para nossa pequena, grande família Sobrevivendo na Turquia. Me convida, chama o pessoal. Vamos sair um pouquinho fora da caixinha? Eu acho que é tão interessante assistir um canal desse, histórias de vidas de pessoas que vocês nunca imaginaram na vida que viviam de certa maneira, como a Tamara aí, né, com os drusos. É isso. No mais gerais, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Como sempre, vejo vocês nos comentários. Respondo bastante lá embaixo. Adoro ler os seus comentários também, tá? Não esqueçam de repassar e dar um like. Beijo. Tchau.